E aí, povo de Deus? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos aqui à continuidade do nosso estudo. Hoje, domingo, nós vamos continuar aí a entender um pouquinho sobre a aliança com Noé, né? Esse período da história. E a Bíblia hoje, quer dizer, a lição hoje, nos traz o seguinte: o princípio do pecado, Gênesis 6:5. Vocês se lembram que quando Deus criou o mundo, quando ele acabou de criar no último dia, o que ele falou? Eis que tudo era muito bom. Só que com a entrada do pecado isso foi mudando, isso foi se quebrando e as coisas já não eram tão boas assim. E na época de Noé, a Bíblia não traz tantos detalhes para a gente, mas dá para a gente perceber o tamanho, a proporção que a maldade tomou. Para um Deus amoroso, misericordioso e perdoador chegar ao ponto de falar assim, não, já deu, não está dando mais. Imagina como a humanidade estava. A Bíblia fala que ninguém mais queria saber de Deus, que estava uma bagunça danada. Agora você imagina essa profundidade. Aí você pode falar comigo, não, mas como que a gente vai poder imaginar isso? Pare e analise o seguinte. Às vezes nós, quando começamos a analisar os nossos pecados, nós não nos surpreendemos. E se você parar hoje para olhar a humanidade da maneira que ela está, não está muito diferente daquela época, não. Então dá para a gente ter um vislumbre. E a lição traz para a gente aqui uma escadinha da progressão do pecado. Por exemplo, lá em Gênesis 3:6, fala da tentação e da queda do homem. Aconteceu a tentação, aconteceu a queda. Aí em Gênesis 3, nos versos 11 e 13, já mostra Adão e Eva jogando a culpa um no outro. Não, foi a serpente. Não, Deus, foi a mulher que só me deu. Jogou até a culpa em Deus. Na sequência, em Gênesis 4:5, Caim, ele faz o que ele achava que era melhor para Deus e não o que Deus pediu. Tipo assim, não, Deus, você não sabe não, deixa comigo aqui que eu vou fazer. Consequência, a gente sabe o que aconteceu. Que vem logo em seguida em Gênesis 4, no verso 8. O primeiro assassino da humanidade. O Caim matou seu próprio irmão. Então nós temos em Gênesis 4:19, Lameque já vai ter ali duas esposas, né? Vira um bígamo. Então, o mesmo Lameque, no verso 23 do capítulo 4, se dobra aí o número de assassinato. Ele fala, ó, matei 2 homens. Ele confessa isso para suas esposas. Vocês estão vendo como é que vai progredir no pecado? Em Gênesis 6:2, julgo desigual, ou seja, os homens começaram a olhar, os filhos de Deus começaram a olhar as mulheres dos homens, ou seja, aquelas que não queriam nada com Deus. Aquele povo que já se rebelou contra Deus, o julgo desigual, progressão do pecado. E por fim, a lição traz pra gente aqui a maldade, a violência da época de Noé. Você entendeu como de um paraíso, de uma maravilha, o pecado entrou e rapidamente foi se degradando tudo? E o pecado de lá para cá só veio se agravando e veio destruindo tudo. O pecado não é igual um machucadinho que a gente tem, que a gente começa a tratar ali e daqui a pouco está curado. Não, ele vai consumindo tudo até a morte. E mesmo com tudo isso, Deus se levanta e ele olha para a terra e enxerga uma pessoa ali para poder salvar. Uma pessoa que era temente a Deus. Ou seja, o ponto-chave da aliança é isso. Mesmo nós sendo pecadores terríveis, Deus quer nos salvar. Só que Ele nos ama tanto que Ele dá o poder de escolha para a gente, tá bom? Então, como nós aprendemos aqui hoje, o pecado ele vem destruindo, ele vem arrasando tudo, que nós possamos fugir do pecado. Exatamente. A Bíblia fala, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que possamos ser firmes na decisão de estar ao lado de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por todas as bênçãos, obrigado porque hoje aprendemos um pouco mais do Teu amor misericordioso. Mesmo sendo pecadores terríveis, o Senhor quer nos salvar e nos dá essa oportunidade. Nos ajude a enxergar este caminho, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, fica com o Papai do Céu, espero vocês aqui amanhã. Tchau, tchau, fique com Deus.